então? Vamos dar início então ao nosso encontro de estudos para o livro O Céu e o Inferno dessa noite. Hoje é dia 14 de agosto de 2014, uma quinta-feira, 16 graus na cidade de Jaú, 20 horas e 4 minutos. Estamos transmitindo este encontro de estudos diretamente da Associação Jauense de Estudos Espíritas, localizado na cidade de Jaú, estado de São Paulo. Estamos estudando o capítulo 1 do referido livro, A Transição, no seu item, é na lição, ou melhor, na parte intitulada Van Durst, que é a comunicação dos espíritos felizes, né? Nós estamos na parte em que ele estuda a transição dos espíritos, como se dá a transição dos espíritos felizes, no item, deixa eu localizar aqui, só para facilitar quem queira acompanhar depois. É a transição mesmo, não tem item não. É a transição na página 168, edição LAC 168, intitulado Van Durst, D-U-R-S-T. Ele vai entrevistar este espírito. E ele começa dizendo o seguinte: pouco tempo após a sua morte, o médium perguntou ao seu guia espiritual se poderia evocá-lo, e lhe foi respondido: esse espírito sai lentamente da sua perturbação. Ele poderia atender desde já, mas a sua comunicação lhe custaria muito caro. Peço-vos esperar ainda 4 dias, e ele vos responderá. Daqui até lá, ele ficará sabendo das vossas boas intenções a seu respeito, e vos atenderá reconhecido e como bom amigo. 4 dias mais tarde, o Espírito ditou o seguinte: meu amigo, minha vida pesou muito pouco na balança da eternidade. Apesar disso, estou bem longe de ser infeliz. Estou na condição humilde, mas relativamente feliz, daquele que praticou poucos males, sem, entretanto, visar a perfeição. Se há criaturas felizes numa região inferior, pois bem, eu sou uma delas. Lamento apenas uma coisa, que é não ter conhecido o que hoje sabeis, porque minha perturbação teria sido mais rápida e menos penosa. Creio que ele refere-se, como médium ao médium espírita, creio que ele se refere ao espiritismo, acredito eu, né? O conhecimento do espiritismo. Com efeito, ele foi grande. Viver e não viver, ver o corpo e sentir-se fortemente ligado a ele, sem poder utilizá-lo. Ver aqueles que amamos e sentir apagar-se o pensamento que nos ligava. Isso é terrível. Oh, que momento cruel! Que momento é esse, quando o aturdimento vos toma em suas garras e vos estrangula? E logo a seguir as trevas. Sentir e um momento depois estar aniquilado. Quer-se ter a consciência de si mesmo e não se consegue recobrá-la. Não se é mais e entretanto se sente que é. Estamos numa perturbação profunda e depois, transcorrido um tempo inavaliável, um tempo de angústias sufocadas, porque não temos a possibilidade de as compreender, após esse tempo que parece interminável, renascer lentamente para a nova existência, acordar no mundo novo. Nada de corpo material, nada de vida terrena, a vida imortal.
nada de homens carnais, mas formas leves de espíritos que deslizam de todos os lados, circulando ao vosso redor, sem que possais ver a todos, porque é no infinito que eles flutuam. Ter o espaço diante de nós e poder percorrê-lo à vontade. Comunicarmos pelo pensamento com tudo que nos cerca. Amigo, que vida inteiramente nova, que vida brilhante, que vida de venturas. Salve, ó, salve, eternidade que me acolhe em teu seio. Adeus, ó terra que me retinhas, por tanto tempo afastado da minha verdadeira natureza espiritual. Não, eu nada mais queria de ti, porque és a terra do exílio, e a maior das tuas felicidades nada é mais para mim. Mas se eu soubesse o que sabeis, quanto mais fácil me seria esta iniciação na outra vida. Interessante o termo que ele usa, né? Iniciação na outra vida, né? Porque a gente tem a impressão, pelo menos a gente raciocina algumas vezes, de que retornando para a vida espiritual, nós estaríamos plenamente inteirados nela, né? Sem necessidade nenhuma dessa interação, dessa, como ele chama aqui, dessa iniciação na outra vida. Seria uma novidade a vida, né? Seria só a impressão... uma relembrar. Mas a gente passa tanto tempo aqui na Terra, vivendo no corpo material, tão subjugado pelo peso do corpo material, pelo peso da vida material, que a gente precisa realmente reiniciar é mais do que uma adaptação. É mais do que uma adaptação, porque adaptar, nós, por exemplo, de 2 dias atrás para a temperatura de hoje, 16 graus, com uma sensação aí de 10 ou menos, talvez, né? É uma adaptação, não é? Isso é uma adaptação. Mas a vida espiritual não é uma adaptação. A vida nova é completamente diferente. Viu o que ele fala aqui? Criaturas deslizando no espaço, e umas que não dá nem para você identificar de tão longe, de tão distante que elas estão. Comunicar-se pelo pensamento com tudo, não é só com os espíritos, né? Ele falou com tudo, ele não usou só os espíritos, né? Quer dizer, ele se comunica com tudo pelo pensamento, cara. Que vida de venturas! Salve, ó eternidade, que me acolheste no teu seio. Antes ele fala aqui, ter o espaço diante de nós e poder percorrê-lo à vontade. Que ideia nós fazemos isso? Nenhuma. Não dá para ter ideia, viu? Não dá para ter ideia do significado disso, né? Comunicarmos pelo pensamento com tudo que nos cerca. Amigo, que vida inteiramente nova, que vida brilhante, que vida de venturas. E não é exagero nenhum dizer assim que a maior das felicidades da Terra não é nada para ele. E não é nada mesmo. O que pode se comparar a isso que ele está relatando? Né? Então, realmente a gente fica imaginando... É como se você ficasse preso por um... Como não, né? Mas colocando aí uma comparação para a gente entender, seria você ficar preso durante 30 anos e de repente você ser solto e falar assim, ó, tem todo esse espaço para percorrer, você fica meio perdido. É como se você ficasse perdido. Acho que a comparação é justa, porém ela está muito distante da realidade. Ah, sim. Ela é justa. É mais ou menos isso mesmo. Quando sai, fica perdido, não sabe como vai. Depois é o seguinte, um mundo completamente diferente, né, do que ele entrou, completamente diferente, né? O cara que entra numa prisão por 30 anos, quando ele sai, para ele a realidade dele não tem nada a ver com aquilo, né? Eu lembro daquele filme, como é que é o nome do filme? Eu gosto tanto daquele filme, não sei esquecer. Um Sonho de Liberdade. Alguém já... Você lembra desse filme? Você lembra, Ju? Um Sonho de Liberdade. Você assistiu quantas vezes? Eu já assisti umas 3 ou 4. É extraordinário esse filme. É extraordinário com... Como é que Robin... Um ator extraordinário, é fabuloso. Muito bem. O Negro também, que eu gosto mais dele.
E ele tem um senhor que ele está na cadeia há cerca de 40 anos, mais ou menos, e ele é bibliotecário. Hã? Não é o Tom Hanks, é Robin alguma coisa. Tim Robin é o nome dele. E o negro, eu vou lembrar também, não estou lembrando agora, mas extraordinário também. E tem um senhor que ele é bibliotecário dentro da cadeia, ele é libertado depois de 40 anos. Ele fala assim, quando eu entrei na cadeia, eu cheguei a ver, quando era menino, um ou outro carro. E ele sai na rua, os carros quase que atropelam ele, é carro para lá e para cá. Quer dizer, essa comparação que você está fazendo, ela é bastante similar, ela é bastante, dá para a gente ter uma ideia. Mas a vida espiritual não tem rigorosamente nada a ver com a vida material. Quer dizer, o espírito deve ficar muito mais confuso do que um cara que fica preso 40 anos. Porque ele vai trabalhar no supermercado, esse senhor, e toda hora ele chega para o chefe e fala, posso ir ao banheiro? Né? O cara falou para ele, aqui o senhor não precisa pedir para ir ao banheiro. Ele se habituou ao longo do tempo de cadeia, pedir para ir ao banheiro, que ele não sabia ir ao banheiro sem pedir. Morgan Freeman, segundo nele. Eu assisti. É o Tim Robbins. Extraordinário o filme. Só que, em comparação com a vida espiritual, é muito distante da realidade da vida material, né? Muito distante, porque você ter a liberdade de percorrer o que você quiser, da maneira que você quiser, né? Toda comparação que a gente faz é sempre circunscrita geograficamente falando. É sempre. Uma coisa é você falar e estar preso num determinado lugar e de repente está livre. Outra coisa é você falar do universo. A analogia que a gente faz é sempre com a vida material. E a vida material, como ele diz aqui, olha. A gente nem sabe a dimensão, como funciona o universo, assim, né? Na sua dimensão. A proporção. Eu achei muito interessante, olha. Aqui no parágrafo. No penúltimo parágrafo dessa página que nós estamos lendo, nada de corpo material, nada de vida terrena, a vida imortal, nada de homens carnais, mas formas leves de espíritos que deslizam por todos os lados, circulando ao vosso redor sem que possais ver a todos, porque é no infinito que eles flutuam. Não tem nada da vida material, né? Absolutamente nada. Eu já saberia, antes de morrer, o que tive de aprender mais tarde, no momento da separação, e minha alma então se libertaria mais facilmente. Estais no caminho, mas jamais, por mais que puderdes fazer, jamais tereis feito muito. Dizei isso ao meu filho, mas dizei-o tantas vezes que ele creia e se esclareça, porque então ao chegar aqui, não ficaremos separados. Adeus a todos vós, meus amigos, adeus. Eu vos espero, e durante o tempo em que permanecerdes na terra, virei sempre me instruir junto a vós, porque ainda não sei tanto como sabeis, mas aprenderei logo, pois aqui não tenho mais as dificuldades que aí me embaraçavam, e a velhice que me diminuía as forças. Aí se vive amplamente, aqui se vive amplamente, e se avança, porque os horizontes se alargam, tão belos aos nossos olhos, que nos sentimos ansiosos de franqueá-los. Adeus, eu vos deixo. Adeus. Van Durst, assinado por Van Durst Comunicação. Deixa eu só perguntar uma coisa. No segundo parágrafo, quando ele começa a falar, o espírito guia fala, esse espírito sai lentamente da sua perturbação. Aqui, ele poderia atender desde já, mas a sua comunicação demonstraria muito. Por quê? Por causa da perturbação. Quando você está numa situação, por exemplo, vamos comparar com o nosso estado. Quando a gente está fortemente gripado, ou com uma doença que nos tira a capacidade de comunicação ou de raciocínio rápido, como é que a gente se comunica? Com dificuldade. Semelhante. Por analogia, é semelhante. É semelhante. Eles se comunicam. No entretanto, ele tem uma dificuldade muito grande. Não estaria 100%. Não estaria 100% para se comunicar.
E mudaria todo o conteúdo da comunicação. Talvez nem tivesse falado de tudo isso. Não, ia falar, tudo muito confuso. Não estou muito bem e tal, Deixa para uma próxima, Deixa para uma próxima, numa próxima eu atendo vocês, tá? Cisdeniers, entre parentes, homens de bem, morto por acidente e conhecido do médium quando vivo. Foi dada essa comunicação na cidade de Bordeaux, dia 11 de fevereiro de 1861. Pergunta: poderias dar-me alguns detalhes da tua morte? Depois do afogamento, sim. Pergunta: por que depois? Porque já o conheces. O médium realmente conhecia os detalhes do afogamento. Quer dizer, se você quer detalhes depois do afogamento, depois da minha morte, eu posso te dar algum detalhe. Ele respondeu com lógica, A pergunta do médium é que não tinha lógica. Se ele conhecia, Pergunta: queres então descrever as vossas sensações após a morte? Resposta: permaneci muito tempo sem dar conta de mim mesmo, mas com a graça de Deus e a ajuda dos que me cercavam, quando a luz se fez, fiquei deslumbrado. Podes esperar, encontrarás sempre mais do que pensavas, nada de material, tudo toca os sentidos ocultos. Não sei se vocês já repararam que os espíritos aqui, tanto um quanto o outro, e a gente já leu vários deles, mas todos eles são unânimes em afirmar que a vida espiritual não tem nada a ver com a vida material. Nada, absolutamente nada, não tem ligação nenhuma. Essa ligação que o espiritismo brasileiro tentou fazer da vida material com a vida espiritual, ela é simplesmente uma fantasia, não existe nada. Fantasia absurda, Porque ainda bem que não tem nada da vida material. Isso daqui é uma cópia daquilo. Não tem cópia nenhuma. Nem tem. Então, mas nem tem como ser cópia. Nem tem como ser cópia. Por exemplo, para que aquele tal do aerobus? Você sabe do que eu estou falando, Ju? Você viu o filme, né? Mas leia o livro. Leia o livro, tem aí. Tem aí. Leia. Você tem que ler. Você tem que ler para você poder fazer a comparação. Para que aquele troço, se o espírito é capaz de, por si só, trafegar pelo universo? Para que aquele troço? Ainda vem pós aqui, leva os espíritos e tal. Que coisa absurda. E agora você falou que agora tem uma nave. Então, mas o aerobus é uma nave. Não, mas agora tem mais um simulador. É mais diferente agora. É mais moderno, Deve ter injeção eletrônica. Deve ter injeção eletrônica, freio ABS, deve ter essas coisas. Tem fluido de freio. Fluido é boa. Vamos lá. É interessante que eles não economizam o verbo deslumbrado. É sempre muito além do que eles imaginavam, além das expectativas. É deslumbrante, é fascinante. Isso só corrobora as afirmações de Jesus de que a todo bem que você fizesse aqui na Terra, você receberia 100 por 1. Porque a gente não tem a menor ideia, a gente fica duvidando do Criador, duvidando de si mesmo, duvidando da vida, duvidando da própria capacidade, sem se dar conta dessa realidade, que é uma realidade maravilhosa. Essa é a nossa realidade, não essa vida aqui. Essa é a nossa realidade. Por que não investir nisso, Se a gente investe na vida material para ter um pouco de conforto, um pouco de segurança, por que não investir pesadamente na vida espiritual, Vamos lá. Tudo toca os sentidos ocultos. Trata-se do que não podemos tocar, nem com os olhos, nem com as mãos. Compreendes-me? É uma surpresa espiritual que ultrapassa o teu entendimento, pois não há palavras para explicá-la. Só podemos senti-la através da alma.
Meu acordar foi bastante feliz. A vida é um desses sonhos que, malgrado a ideia grotesca ligada a essa palavra, só posso qualificar como pesadelo horrível. Olha que figura de linguagem esse espírito utiliza para descrever a vida material em relação à vida espiritual. É um pesadelo, né? Imagina que foste encerrado numa prisão infecta, que teu corpo está sendo devorado pelos vermes que penetram até a medula dos ossos e que te surpreenderam sob uma fornalha em chama. Suspenderam sob uma fornalha em chama. Imagina ainda que a tua boca ressecada não tem sequer para refrescá-la a pureza do ar, que teu espírito horrorizado só vê ao teu redor monstros que ameaçam devorar-te. Imagina, por fim, tudo quanto um sonho assim fantástico pode produzir de mais hediondo, de mais horrível, e transportar-te subitamente a um Éden delicioso. Acorda então, cercado por todos os seres queridos que choravas. Vê ao teu redor os rostos adorados que te sorriem felizes. Respira os mais suaves perfumes. Refresca tua ressecada garganta na fonte da água pura. Sente o teu corpo elevado no espaço infinito que o acolhe e embala, como faz a brisa, com uma pétala arrancada da árvore. Deve ser como uma pétala, né? Está faltando um aqui, não? Que faz a brisa, como faz a brisa, não, está certo. Como faz a brisa com uma pétala arrancada da árvore. Sente-te envolvido pelo amor de Deus, como a criança que ao nascer é envolvida pelo amor da mãe. E não terás mais do que uma ideia imperfeita da transição da morte. Quis explicar-te a felicidade da vida que espera o homem após a morte do corpo, mas não consegui fazê-lo. Podes explicar o infinito a quem tem os olhos fechados para a luz e jamais pode sair do círculo estreito em que vive fechado? Para explicar-te a felicidade eterna, direi apenas: ama, porque só o amor nos pode fazer pressenti-la. E quem diz amor, diz ausência de egoísmo. Pergunta: a tua situação foi feliz desde o princípio no mundo dos espíritos? Resposta: não. Eu tinha de pagar a dívida do homem. Meu coração não me havia feito pressentir o futuro do espírito, e além disso eu não possuía a fé. Quer dizer, ele resumiu tudo nisso, né? Na falta de confiança no Criador. Tive de expiar a minha indiferença para com o Criador, mas a sua misericórdia levou em conta o pouco bem que eu havia podido fazer, das dores que eu havia suportado com resignação, apesar do meu sofrimento. E a sua justiça, que é pesada, numa balança que os homens jamais compreenderão, pesou o bem para mim com tanta bondade e amor, que o mal prontamente desapareceu. Pergunta: podes me dar notícia da tua filha? Morta 4 ou 5 anos antes do pai. Resposta: está em missão na Terra. A filha? A filha? A filha dele. Sim, missão quer dizer estar em... fazendo algum trabalho aqui na Terra com alguém, certamente. Não falou que está encarnada. Não falou que está encarnada, está em missão. Certamente trabalhando como espírito por alguém aqui na Terra. Pergunta: ela... Hã? Na próxima pergunta vai perguntar. Vai falar, né? Vai falar. Resposta: está perguntando se ela está encarnada aqui. Pergunta: ela se sente feliz como encarnada? Posso fazer-te uma pergunta indiscreta? Resposta: já o sei. Não vês o teu pensamento colocado diante dos meus olhos como num quadro? Resposta: não. Como encarnada, ela não é feliz. Pelo contrário, todas as misérias da vida terrena devem inspirá-la. Mas ela deverá pregar pelo exemplo essas grandes virtudes que se traduzem entre vós por grandes palavras. Eu a ajudarei, porque devo velar por ela,
mas ela não terá grandes dificuldades para vencer os obstáculos. Não está em expiação, mas em missão. Tranquiliza-te, pois, quanto a ela, e obrigado pela tua lembrança. Então ela estava, assim, encarnada em missão na Terra. Não era um espírito que estava espiando. Vai passar por dificuldades, mas vai conseguir vencer. Portanto, é um espírito missionário, não um espírito de expiação, né? Já está bem evoluído. Como é que é? Já está bem evoluído para suportar uma situação. Para suportar as dificuldades, né? Resignadamente e vencer. Nesse momento, o médium sentiu dificuldade para escrever e disse: pergunta, se é um espírito sofredor que me embaraça, eu lhe peço que assine o seu nome. Assinou uma infeliz. Pergunta, não queres dizer o teu nome? Resposta, Valéria. Pergunta, queres dizer o que provocou o teu castigo? Resposta, não. Pergunta, não te arrependes das tuas faltas? Resposta, estás vendo. Pergunta, quem te trouxe aqui? Resposta, Six Deniers, que é o espírito que estava se comunicando. Pergunta, com que fim? Para que me ajudes. Pergunta, foste tu que me impediste de escrever há pouco? Resposta, ele me pôs em seu lugar. Pergunta, que relação há entre vós? Resposta, ele me conduz. Pergunta, pergunte a ele se quer acompanhar-nos. Pergunte a ele se quer acompanhar-nos na prece. Resposta, após a prece, Six Deniers volta a escrever. Agradeço por ela, compreendeste. Não te esquecerei, pense nela. Pergunta a Six Deniers, como espírito, tem muitos espíritos sofredores para guiar? Resposta, não, mas tão logo conseguimos reconduzir um deles ao bem, nos incumbimos de outro, sem entretanto abandonar os primeiros. Quer dizer, eu não vi até agora, não me lembro de ter visto nenhum espírito revelar isso. Não, também não. Não me lembro. Né? Então, quer dizer, uma das tarefas dos espíritos que são mais felizes é pegar os infelizes e ajudar. Fazer um centro espírita, conduzir um centro espírita para... Conduzir de alguma maneira. Ajudar. Porque isso daqui veio para né? E tão logo ele se encaminha, pega outro e ajuda. Pega outro e ele parece comigo um trabalho de logística aí. Quer dizer, nada está sem função, né? Não. Tudo se encadeia, né? Tudo se encadeia. Senão acho que não seria possível as comunicações aí, espíritos desse tipo, se não houvesse essa ajuda, né? Foi revelado várias vezes no trabalho já, que esse trabalho de terça-feira, por exemplo, ele começa muito, para alguns espíritos, começa meses, anos antes. É feito um trabalho com o espírito durante muito tempo, até chegar o momento em que ele é trazido aqui para se comunicar. A gente imagina, como encarnado, que o espírito chegou naquela hora. É simples. Né? Que ele chegou naquela hora, mas não é assim. Entendeu? É um trabalho paulatino, progressivo, né? De paciência, até conseguir ajudar aquele espírito. Tem que ele aceite, né? Tem que ele aceite. Pergunta, como podes atender a uma vigilância que deve se multiplicar pelo infinito através dos séculos? Resposta, compreende que os que reconduzimos ao bem se purificam e progridem. Assim, não nos dão mais trabalho. Ao mesmo tempo, nós também nos elevamos. E, ao fazê-lo, as nossas faculdades se desenvolvem e o nosso poder se amplia na proporção da nossa pureza. Ou seja, ele pode irradiar para diversos lados ao mesmo tempo. Né? Como explica Kardec, né? Naquela... quando ele fala da... ensaio teórico das sensações dos espíritos. Né? Observação. Os espíritos inferiores são, portanto, assistidos por espíritos bons, incumbidos da missão de orientá-los. Essa tarefa não pertence exclusivamente aos encarnados, mas estes devem contribuir para a sua execução, porque isso os ajuda a progredir. Quando um espírito inferior interfere em uma boa comunicação, como no caso presente, não o faz certamente sempre de boa intenção, mas os espíritos bons o permitem, seja para experimentar os encarnados,
seja para que estes os ajudem a se melhorar. É verdade que a sua persistência pode degenerar em obsessão, mas quanto mais tenaz ela for, mais é a prova de sua grande necessidade de assistência. É um erro repelir o espírito. É necessário encará-lo como um pobre que vem nos pedir esmola e considerar que é um espírito infeliz mandado pelos espíritos bons que o enviam para o esclarecermos. Se o conseguirmos, teremos a alegria de haver encaminhado uma alma ao bem, abreviando o seu sofrimento. Essa tarefa é frequentemente penosa. Seria sem dúvida mais agradável receber sempre boas comunicações e conversar apenas com os espíritos de nossa preferência. Mas não é buscando somente a nossa satisfação e rejeitando as ocasiões que nos oferecem de praticar o bem que merecemos a proteção dos espíritos bons. Por isso que você tem muito pouca gente trabalhando em trabalho de obsessão, porque realmente não é agradável. Não é mesmo? Invariavelmente o médium chega se sentindo mal no trabalho. Invariavelmente. Sai bem, mas chega se sentindo mal. Você ia falar alguma coisa? Não. O doutor Demeury. Demeury era um médico homeopata, muito considerado em Albi. O seu caráter e o seu saber lhe haviam conquistado a estima e a veneração dos seus concidadãos. Sua bondade e a sua caridade eram inesgotáveis. Malgrado sua avançada idade, não sentia fadiga quando se tratava de dispensar os seus cuidados a pobres doentes. O pagamento de suas visitas era o que menos lhe importava. Ele se considerava menos incomodado pelos infelizes do que pelos clientes que sabiam poderem pagá-lo. E isso porque, dizia ele, esses últimos podem sempre, na falta dele, procurar outro médico. Olha aqui, é o inverso dos médicos que a gente conhece, né? O inverso. Aos infelizes ele não somente dava receitas e remédios sem cobrar, mas frequentemente acrescentava o necessário para suprir as suas necessidades materiais, o que às vezes é o mais eficaz dos medicamentos. Podemos dizer que o cura d'ars da medicina. Aqui tem o rodapé do número 53, a nota do tradutor, que diz: Jean-Baptiste Marie Vianney nasceu em 1786 e desencarnou em 1859, cura em Ars. Durante 41 anos, tornou-se famoso pelas suas curas mediúnicas e seu cuidado com os pobres. Canonizado pela Igreja em 1931. Vê sua comunicação no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele desencarna em 59 e dá comunicação em 61, quando foi escrito, quando foi lançado o Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Foi contemporâneo de Kardec. Kardec nasceu em 1804, né? Ele foi contemporâneo de Kardec. Demeury havia abraçado com ardor a doutrina espírita, na qual encontrava a chave dos mais graves problemas que havia inutilmente procurado na ciência e na filosofia. Seu espírito profundo e investigador compreendeu imediatamente todo o alcance da doutrina, de que se tornou um dos mais zelosos propagadores. Relações da mais viva e mútua simpatia estabeleceram-se entre nós por meio da correspondência. É Kardec falando, né? Kardec comunicava-se com ele. Soubemos da sua morte a 30 de janeiro. Nosso primeiro pensamento foi o de obtermos uma conversação com ele. Eis a comunicação que nos deu no mesmo dia. Eis-me aqui, prometi a mim mesmo, quando vivo, que ao morrer viria, se me fosse possível, apertar a mão do meu querido mestre e amigo, o Sr. Allan Kardec. A morte deixou a minha alma nesse pesado sono que chamamos letargia, mas o meu pensamento velava. Sacudi esse torpor funesto que prolonga a perturbação de após a morte e me despertei,
fazendo de um salto a travessia. Como sou feliz! Não estou mais enfermo nem velho. Meu corpo era apenas uma vestimenta necessária. Sou jovem e belo, dessa eterna beleza juvenil dos espíritos, em que as rugas jamais assinalam o rosto e os cabelos não embranquecem com o passar do tempo. Estou leve como o pássaro que atravessa em rápido voo o horizonte do céu nebuloso. E admiro, contemplo, bendigo e me inclino, átomo que sou, ante a grandeza, a sabedoria e a ciência de nosso Criador, ante as maravilhas que me cercam. Estou feliz, estou na glória. Oh, quem poderá jamais traduzir as esplêndidas belezas da terra dos eleitos? Os céus, os mundos, os sóis e seu papel no grande concurso da harmonia universal? Pois bem, eu tentarei, ó meu mestre, vou fazer o estudo e virei depositar aos vossos pés a homenagem dos meus trabalhos de espírito, que desde já vos dedico. Até breve, assinado Demeuri. As duas comunicações seguintes, dada a 1º e 2 de fevereiro, são relativas às doenças que nos haviam então acometido. Embora sejam pessoais, reproduzimos-las porque elas provam que o Sr. Demeuri continua tão bom como espírito quanto o era como homem. Kardec teve problemas cardíacos nessa época, se não me falha a memória. Meu bom amigo, tenha confiança em nós e bastante coragem. Essa crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa. Com os tratamentos prescritos, poderás logo, segundo desejas, completar a obra que é o principal objetivo da tua existência. Sou eu quem estou sempre aqui ao teu lado, com o Espírito da Verdade, que me permite falar em seu nome, como o último dos teus amigos, que chegou ao mundo dos Espíritos. Eles me fazem as honras da recepção. Caro mestre, como sou feliz de haver morrido a tempo de estar com eles neste momento. Se eu tivesse morrido mais cedo, talvez tivesse podido evitar essa crise que não previa. Era tão recente a minha desencarnação que não pude ocupar-me de outras coisas além do problema espiritual. Mas agora velarei por ti, caro mestre. Sou o teu irmão e amigo que se sente feliz de ser espírito para estar ao teu lado, cuidando da tua doença. Conheces o provérbio: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajuda, pois, os bons espíritos nos seus cuidados contigo, seguindo rigorosamente as suas prescrições. Está muito quente aqui. Esse carvão é fatigante. Enquanto estás doente, não acenda mais o carvão. Ele aumenta a tua opressão. Os gases que desprende são deletérios. Teu amigo Demeuri. Sou eu, Demeuri, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando lhe sobreveio o acidente que poderia ter sido funesto, sem a intervenção eficaz para a qual tive a felicidade de contribuir. Segundo as minhas observações e as informações colhidas em boa fonte, parece-me que, quanto mais cedo se der a sua desencarnação, mais cedo poderá se dar também a reencarnação, que lhe permitirá acabar a sua obra. Entretanto, é necessário que ele dê, antes de partir, a derradeira mão nas obras que devem completar a teoria doutrinária de que foi iniciador. E será culpável de suicídio se contribuir por excesso de trabalho para o aniquilamento do seu organismo, que o ameaça de uma partida súbita para o nosso mundo. Não se deve temer dizer-lhe toda a verdade para que tome as suas providências e siga à risca as nossas prescrições. Demeuri. A seguinte comunicação... Oi? Ele para terminar as obras, para ele voltar. Eu não entendi.
ele parece que foi revelado a Kardec pelo seu espírito guia que ele deveria reencarnar para complementar a obra espírita. Parece que foi revelado isso aí. E é o que ele está afirmando aqui. É o que ele está afirmando aqui. Agora, quando isso vai se dar, ou quando se deu, não tenho notícia. Não. As obras não estão, elas não revelam tudo. Ele mesmo, Kardec mesmo diz, os espíritos mesmo dizem, que é só uma ponta do véu que foi levantado. Né? Eu, lendo isso, particularmente entendo o seguinte: possivelmente ele vai reencarnar para dar seguimento nessa obra. Mas não nesse mundo igual você. Não, no nosso mundo mesmo, é possível. No nosso mundo mesmo é possível. Só que mais adiante. Penso eu que bem mais adiante. Não sei, é o meu pensamento. Tem gente que analisa de forma diferente. Tem gente que acha que ele já reencarnou e tudo mais e tal. E que essas obras de André Luiz e Emmanuel são um complemento da doutrina espírita. Não tem nada a ver, não tem conexão. Não tem conexão. E depois é o seguinte, a personalidade do Chico não tem nada a ver com a personalidade de Kardec. Nada, absolutamente nada. Não tem como ser o mesmo espírito. Não há como. É completamente oposto. Completamente oposto. Uma vez o Chico foi perguntado, só para dar um exemplo, quando ele estava completando 40 anos de mediunidade, ele foi perguntado, uma pessoa perguntou, e foi uma pergunta capciosa. Perguntou assim: Chico, se você fumasse, o cigarro teria interferido nesses 40 anos de mediunidade? O Chico ingenuamente respondeu: não. O que aconteceu? O cara saiu falando para todo mundo que podia fumar e praticar mediunidade, que não tinha problema nenhum. Quer dizer, naturalmente, conhecendo Kardec, pela obra dele aqui, e da maneira que ele se expressa, da maneira que ele coloca as coisas, jamais seria Kardec. Jamais ele responderia dessa maneira. Né? São dois espíritos completamente diferentes. Um é um espírito bom, que é o Chico. O outro é um espírito superior, completamente diferente. Né? Responde com racionalidade. A seguinte comunicação foi obtida em Montalbán, a 26 de janeiro no dia seguinte ao da sua morte, no círculo dos amigos espíritas que ele possuía nessa cidade. Antônio de Meure: eu não estou morto para vós, meus bons amigos, mas somente para aqueles que não conhecem como vós esta santa doutrina que reúne os que se amaram na terra, tendo os mesmos pensamentos e os mesmos sentimentos de amor e caridade. Estou feliz, mais feliz do que podeis supor, porque gozo de uma lucidez rara entre os espíritos, tão recentemente libertos da matéria. Tendes coragem, meus bons amigos, estarei sempre junto a vós, e não deixarei de vos instruir sobre tantas coisas que ignoramos quando estamos ligados à nossa pobre matéria, que nos oculta tantas magnificências e impede tantas alegrias. Pedi pelos que estão privados dessa felicidade, pois não sabem o mal que fazem a si mesmos. Não me demorarei hoje por mais tempo, mas quero dizer-vos que não me sinto inteiramente estranho a este mundo dos invisíveis, pois me parece que sempre o habitei. Sou feliz porque vejo aqui os meus amigos e posso comunicar-me com eles sempre que o desejar. Não choreis, meus amigos, isso me faria lamentar de vos haver conhecido. Deixai passar o tempo e Deus vos trará a esse plano onde todos nós nos devemos reunir. Boa noite, que Deus vos console. Estou convosco. Assinado de Meure.
Outra carta de Montalbán contém o relato seguinte: havíamos ocultado à senhora G, médium vidente e sonâmbula, muito lúcida, a morte do senhor Demeury, para poupar a sua extrema sensibilidade. O bom doutor, compreendendo sem dúvida as nossas intenções, evitara de se manifestar a ela. A 10 de fevereiro último, estávamos reunidos a convite dos nossos guias, que diziam querer aliviar a senhora G de uma luxação que a fazia sofrer cruelmente desde a véspera. Nada havíamos percebido e estávamos longe de pensar na surpresa que eles nos reservavam. Logo que essa senhora entrou em sonambulismo, começou a soltar gritos lacinantes, mostrando o próprio pé. Eis o que se passava. A senhora G viu o espírito curvado para a sua perna, e cujo rosto permanecia oculto, fazendo fricções e massagens, e de vez em quando produzindo uma tração longitudinal, absolutamente como faria qualquer médico. Essa operação era tão dolorosa que a paciente vociferava e gesticulava desordenadamente. Mas isso passou logo. Dentro de 10 minutos, toda a luxação havia desaparecido, como a sua inflamação, e o pé havia voltado à aparência normal. A senhora G estava curada. Entretanto, o espírito continuava desconhecido da médium e insistia em não lhe mostrar o rosto. Tinha mesmo o ar de querer fugir quando a nossa doente, que alguns minutos antes não podia dar um passo, se lançou de um salto no meio do quarto para apertar a mão do seu médico espiritual. Ainda dessa vez o espírito desviava o rosto, deixando apenas a sua mão nas mãos da médium. Nesse momento a senhora G deu um grito e caiu desfalecida no assoalho. Acabara de reconhecer o Dr. Demeury no espírito curador. Durante a síncope, ela recebia os cuidados atenciosos de muitos espíritos simpáticos. Voltando por fim à lucidez sonambúlica, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do médico, que respondia às suas provas de afeição, envolvendo-a em fluidos reparadores. É só para lembrar que o médium sonambúlico, o aperto de mão que ele dá, não é um aperto de mão como a gente daria num espírito materializado, um espírito que estaria materializado para se mostrar. Ela aperta realmente, fluidicamente mesmo, como se fosse um desencarnado apertando a mão do outro, né? Esta cena não é surpreendente e dramática, dando-nos a impressão de ver todos os personagens desempenhando seu papel na própria vida humana. Não constitui uma prova, entre tantas, de que os espíritos são seres bastante reais, dotados de corpo e agindo como se estivessem na Terra? Ficamos felizes de reencontrar o nosso amigo espiritualizado com seu excelente coração e sua mesma delicada solicitude. Ele havia sido durante a vida o médico da médium, conhecia sua extrema sensibilidade e a havia tratado como sua própria filha. Essa prova de identidade concedida aos que o espírito amava não é surpreendente e ao mesmo tempo suficiente para nos fazer encarar a vida futura sob seu aspecto mais consolador? Observação. A situação do Dr. Demeury como espírito é exatamente a que podíamos prever pela sua vida tão digna e utilmente empregada. Mas outro fato, não menos instrutivo, ressalta dessas comunicações. É a atividade que ele desenvolve quase imediatamente após a sua morte para ser útil. Por sua elevada inteligência e suas qualidades morais, ele pertence à ordem dos espíritos mais adiantados. Ele é feliz, mas a sua felicidade não se faz de inação. Alguns dias antes ele cuidava dos doentes como médico. Apenas libertado, apressa-se em cuidar deles como espírito. Que adianta então ir para o outro mundo, dirão algumas pessoas, se ali não se pode repousar?
A isso também lhes perguntaremos primeiro, se o fato de não termos mais preocupações sem necessidades, nem estarmos sujeitos às enfermidades da vida humana, de nos tornarmos livres e podermos sem cansaço percorrer o espaço com a rapidez do pensamento, indo ver os nossos amigos a qualquer momento e a qualquer distância em que eles se encontrem, tudo isso nada representa? Depois acrescentaremos, quando estiverdes no outro mundo, nada vos forçará a fazer o que quer que seja, sereis perfeitamente livres de permanecer numa ociosidade beatífica, quanto quiserdes. Mas logo vos cansareis desse repouso egoísta, e sereis os primeiros a pedir alguma ocupação. Então vos será respondido, se vos enjoais de nada fazer, procurai por vós mesmos fazer alguma coisa. As ocasiões de ser útil não faltam no mundo dos espíritos, como não faltam entre os homens. É assim que a atividade espiritual não representa um constrangimento, mas uma necessidade, uma satisfação para os espíritos que procuram as ocupações segundo seus gostos e as suas aptidões, preferindo aquelas que podem ajudá-los no seu desenvolvimento. Muito legal, né? Vamos anotar aqui a viúva Folon, para a gente retomar na próxima. Hoje é dia 14 de 8 de 2014. Você compreende essa observação é Kardec, né? É, essa observação é de Kardec. Não, ele não passava nada batido, né? Não passava nada despercebido. E rigorosamente cuidava de todos os detalhes. É para isso que ele estava encarnado. Com esse objetivo, né? De ressaltar os detalhes, né? Para incrementar e enriquecer a obra. Muito bem. Alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Acrescentar alguma coisa? Não? A gente acha que a nossa medicina ela funciona, né? Ela é efetiva, mas perto da ação dos espíritos. Ação fluídica, bem comandada, por um espírito que tem conhecimento. O espírito que tem conhecimento de como manipular fluido, meu amigo, esquece. Como Jesus, né? Ele era capaz de entrar no ambiente fluídico da pessoa e alterar o ambiente fluídico da pessoa, a pessoa se sentia curada. Geralmente uma luxação aí, no mínimo aí, que uma semana. Demais, depende da luxação, depende da luxação mais. E o cara resolver imediatamente. Fazer o pé voltar. Primeiro porque ele conhecia, ele sabia como aplicar. E segundo porque a média merecia. Tem esse detalhe também, né? Sim. Tem esse lado da questão também, né? Mas é compreensível, através dos ensinamentos de Kardec, é compreensível a gente entender, por exemplo, como o Dr. Gazi Charur, vocês devem ter ouvido esse nome já, ele trabalhava no Amaral Carvalho na época, se não me engano, quando ele desencarna, ele indo para a Barra Bonita, sim, ele capota um carro, um córregozinho, e morre afogado no córrego. Ele era médico aqui no Amaral Carvalho. Ele capota, se não me engano, no sábado, na madrugada do sábado, uma coisa assim. No domingo de manhã, ele é visto passando em revista no hospital, passando em revista os seus pacientes, né? E depois, quando os pacientes souberam que ele havia desencarnado, mas ele esteve aqui. A gente sabe dessa história porque quando nós criamos um grupo de vibração de curas da distância no Antônio de Paula, nós ficamos mais ou menos uns 7, 8 anos fazendo esse trabalho lá. Nesse grupo havia uma senhora e ela, o primeiro trabalho que a gente fez, ela falou, o presidente espiritual do trabalho é o Dr. Gazi Charur. Dona Olinda Galvão, não sei se vocês conheceram, lembram? Ela era médium no Centro Espírita Antônio de Paula, no tempo do seu avô, no tempo do seu Chico. E a dona falou, não, o presidente espiritual do trabalho é o Dr. Gazi Charur. Eu não conhecia, nem tinha ouvido falar, não sou de Jaú, né? Nem tinha ouvido falar. Depois que eu vim saber dessa história dele e tudo, e realmente disse que ele estava sempre presente no trabalho, presidindo os trabalhos espiritualmente.
E ajudando nas indicações, né, para as pessoas, às vezes. Ajudando, certo? Como é o trabalho desse médico, né? Eles não ficam sem ocupação, ficam trabalhando, continuam fazendo, porque diz que o Dr. Gário Charu era um cara muito bom. Todos os pacientes gostavam dele, as enfermeiras gostavam dele, né? Diz que era um médico muito bom. Então, dá para entender que aquilo não foi uma fantasia da médium. E quem viu ele também não foi uma fantasia, nem uma ilusão, é verdadeiro. Ele desencarna, mas não deixa de cumprir a função dele como médium, né? Muito bem, vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura amiga de Jesus, nosso mestre, modelo e guia da humanidade. Junto com o nosso mestre Jesus, vamos nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, amor, harmonia, bondade, misericórdia e justiça, para agradecê-lo muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para aprendermos, estudarmos, aprendermos e apreendermos as questões propostas nesta noite. Humildemente pedir-te ainda bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo, para que nós possamos, como exemplo desses nossos bons espíritos, trabalharmos e dignificarmos a vida. E, sobretudo, como eles, possamos nós aprender a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito ao nosso próximo. Em teu nome, Senhor, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de sua equipe, de todos os encarnados e desencarnados que participaram do nosso encontro de estudos dessa noite, nós o declaramos encerrado.